Fluminense pode contratar jogador do Flamengo. E se você é daquela turma que não quer ver ninguém que jogou no Flamengo, nem pintado de ouro aqui no Fluminense, olha, já se prepara, porque nesse vídeo são duas informações de dois jogadores diferentes do Flamengo que o Fluminense estaria interessado. Será que o Fluminense vai fazer a xepa lá no Flamengo? Pegar os jogadores de lá para montar o time de 2024? A gente vai trazer essas informações nesse vídeo aqui, e, claro, comentar elas também aqui junto com vocês. Combinado? Então, desde já, eu te convido a assistir esse vídeo até o fim para ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece com o Fluminense e deixar o joinha rapidinho aqui embaixo do vídeo, tem o botão do joia. Se você puder clicar, ajuda demais o nosso trabalho por aqui, tá certo? Vamos começar com as informações. Eu quero começar repercutindo um vídeo que o nosso amigo Thiago, do canal Hora do Flu, aqui no YouTube, postou hoje mais cedo, trazendo a informação de que o Fluminense estaria interessado efetivamente no jogador Everton Ribeiro do Flamengo. O Mário Bittencourt, o presidente, já havia dado entrevista e falado, né? Pediram para ele citar um jogador de cada rival que ele gostaria de ter no Fluminense, e ele citou o Everton Ribeiro. E na época a gente fez vídeo aqui falando sobre isso, comentamos em live que não tardaria a sair informação de que o Fluminense de fato tinha interesse na contratação do atleta, porque é um jogador de qualidade, claro, e em fim de contrato com o Flamengo. Existem vários jogadores do elenco rubro-negro que o Mário Bittencourt poderia ter citado. Ele citou justamente um em final de contrato, que era o Everton Ribeiro, e logo depois, de fato, uma mídia independente do Flamengo trouxe essa informação de que o Fluminense era um dos clubes interessados. O Thiago, do Hora do Flu, agora traz também a informação de que o Fluminense, de fato, quer contratar o Everton Ribeiro, quer ter um jogador aqui no Flu para a próxima temporada, com alguns adicionais nessa informação, né? Segundo o Thiago, até então, o que a gente sabia, né? Era aquela coisa do o Mário Bittencourt gosta, o Fluminense está monitorando. Mas, segundo o Thiago, não. O Fluminense está de fato interessado e o Everton Ribeiro já está sabendo disso, tá? Não é aquela coisa, o Fluminense está pensando. Não, o Fluminense já fez o primeiro contato, a primeira comunicação com o jogador, mas ele, repito, está numa situação de imbróglio com o Flamengo, ele tem contrato até o fim de 2023 e a prioridade do atleta é renovar o contrato por lá. Tá? O Everton Ribeiro tem contrato até o fim de 2023 e eu busquei aqui, né, na internet informação do valor do salário dele, tá? Segundo um site chamado Somos Fanáticos, o Everton Ribeiro ganha cerca de 900 mil reais por mês do Flamengo. E aí ele quer ficar lá no Flamengo, o Flamengo quer que ele fique, mas a proposta feita pelo rubro-negro, pelo jogador, não agradou. O Flamengo ofereceu mais um ano de contrato, portanto até o final de 2024. O jogador quer pelo menos 2 anos para renovar, ele quer um contrato mais extenso. O Flamengo já enxerga o Everton Ribeiro como jogador em fim de carreira, por isso renovar só por um ano, né, para ir trabalhando a situação do atleta ano a ano. Ele não se enxerga em fim de carreira, ele quer jogar mais tempo, que é um contrato de segurança, digamos assim, de pelo menos 2 anos. E aí o Fluminense entra nessa história como um dos clubes interessados em contratar o jogador agora, ficando livre no mercado, mas é importante frisar, o Fluminense não é o único clube, tá? O Everton Ribeiro é um jogador que tem bastante mercado, sobretudo aqui no futebol brasileiro, e aí aparece o Fluminense, além de outros clubes. Ele é um jogador com história no Cruzeiro, poderia um retorno por lá, é um jogador formado pelo Corinthians, também poderia ser um clube que gostaria de contratá-lo, até faz bastante o perfil das contratações do Corinthians. Tem o Renato Gaúcho, trabalhou com ele no Flamengo, que se deu muito bem com o jogador lá no Grêmio, também gosta de jogadores nesse perfil, enfim. São várias equipes aí, você teria que convencer o Everton Ribeiro, o que na minha concepção, e agora uma maneira minha de enxergar, não seria algo tão simples. Por mais que a gente saiba que o jogador goste, né, de manter algumas coisas, por exemplo, ele está adaptado numa cidade, que é o caso do Everton Ribeiro, já morando há muito tempo no Rio de Janeiro, a tendência é que ele prefira ficar no Rio de Janeiro. Né? O Germancano foi um pouco isso, né? Ele estava no Vasco, veio para o Fluminense, porque ficaria no Rio de Janeiro, a família já estava adaptada e tudo mais, facilitaria. Só que para o Everton Ribeiro é uma situação um pouco diferente, porque o Germancano não tinha esse nível de idolatria que o Everton Ribeiro tem no Flamengo. Era um jogador querido pelo Vasco? Era. Mas o Everton Ribeiro é bastante ídolo do Flamengo, já ganhou muita coisa por lá, é muito identificado. Às vezes o próprio jogador entende que não vale a pena manchar um pouco essa história, né? Você acaba, de alguma maneira, a gente sabe que o jogador é profissional e tal, mas o torcedor vai ficar magoado, vai ficar na birra e tal, e não venham com essa, já, todo o Flamengo vai achar ótimo que ele está em fim de carreira. Pois é, pensa aí agora, quando o Fred estava em fim de carreira aqui no Fluminense, alguém acharia legal se ele fosse jogar no Flamengo? A gente ia ficar puto, o Fred não está mais reinando em campo. Mas se fosse jogar no Flamengo, a gente vai ficar puto. É normal, o torcedor vai ficar puto se jogar em rival. Então, assim, eu acho que talvez o Everton Ribeiro não toparia tão fácil vir para o Fluminense por ser um rival. Para convencer o jogador, o Fluminense precisaria de
duas coisas, eu botaria dois fatores que eles têm que, acho que, andar em conjunto. Tempo de contrato extenso, acabei de falar, né? O Flamengo fez uma proposta de 1 ano de renovação para ele quer pelo menos dois. O Fluminense precisaria de pelo menos 2 anos de contrato para Everton Ribeiro e um aumento salarial para que valesse a pena ele vir para cá, né? Não ficar lá no Flamengo, mesmo que seja por 1 ano, teria que ter um aumento salarial. É um jogador que atualmente ganha R$ 900 mil. O Fluminense teria que fazer uma proposta maior do que isso. Será que valeria a pena? Vale lembrar que o Everton Ribeiro faz 35 anos em abril de 2024. Será que valeria a pena pagar, vamos supor, tá? Fique claro, supondo, 1,5 milhão por mês para ter o Everton Ribeiro no Fluminense? Cara, eu sinceramente não sei. Eu acho ele um jogador tecnicamente muito bom, um jogador que agregaria, seria muito importante para ter ali no elenco do Fluminense. Mas não seria aquele jogador para chegar, para vestir a 10 e falar, cara, agora eu mando nesse time aqui e vou levar vocês a todos os títulos. Eu acho que essa fase do Everton Ribeiro já passou, ele já foi assim, acho que hoje não é mais. E aí você pagar 1,5 milhão, por exemplo, 1 milhão que seja, num jogador desse, eu já não tenho muita confiança de que seria uma boa ideia. Mas, de fato, assim, o presidente do Fluminense falou que gosta do jogador, que teria interesse, né, de vê-lo no Fluminense. Tem o perfil que o Mário Bittencourt gosta, jogadores mais experientes, vencedores, né, que suportem essa pressão que é levar o Fluminense aos títulos. Então, vamos ver. Acho que cabe muito mais ao jogador do que ao Fluminense. O Fluminense já está aí na jogada, tem interesse em trazer. Vamos ver se o jogador topa pular o muro, né? Vir do lado certo do Rio de Janeiro e vir jogar no Fluminense. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas fato é, Thiago da Hora do Flu aqui no YouTube, parceiro nosso, traz a informação de que o Fluminense sim está interessado em Everton Ribeiro e é um interesse mais agudo, mais vertical na contratação do meia veterano do Flamengo. E antes de eu partir para a segunda informação desse vídeo, que também é bastante importante, eu quero aproveitar rapidinho só para mandar um abraço para a galera que está sempre ligada aqui na Central. Sempre peço para a galera deixar um comentário com o nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. E sempre que eu posso, eu venho aqui mandar um abraço para a galera que está ligada aqui e que deixou o comentário. Então, nesse vídeo, eu rapidamente queria mandar um abraço para o Jorge de Itajaí, para o Jacirley de São João de Meriti, para o Marcos Afonso aqui do Rio de Janeiro, para o Luizinho de Soledade, em Minas Gerais, para o Evandro de São Gonçalo e para o Acácio de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um abraço para a galera sempre ligada aqui na Central e o convite para você que está me assistindo. Quer que a gente mande um abraço com o seu nome e de onde você nos assiste? É só você deixar um comentário com essas informações que assim que possível eu vou mandar esse abraço para vocês. Combinado? Vamos para a próxima informação, porque essa veio lá da ESPN. Pois é, meus amigos e minhas amigas, o Zinho, ex-jogador do Flamengo, né? Jogou a Copa de 94, jogador de muito destaque, né, nessa década, e que reza a lenda é torcedor do Fluminense, trouxe uma informação falando sobre um outro jogador do Flamengo, um outro ídolo rubro-negro, por que não, que também estaria na mira do Fluminense. Dessa vez, o Bruno Henrique, atacante, né? Fez aquela dupla com o Gabriel Barbosa, que eu odiei, mas que fez muito sucesso no futebol brasileiro em 2019, meteu sempre muito gol, teve uma lesão grave, está voltando agora. Também em fim de contrato com o Flamengo, o Zinho colocou o Fluminense como um dos clubes interessados na contratação do jogador. Eu tô aqui com a fala do Zinho, eu vou abrir aspas e ler aqui para vocês, tá? Ele falando sobre o Bruno Henrique, fique claro. Abre aspas. O Palmeiras está na dele, assim como o Grêmio, Fluminense, Vasco, muitos times interessados. Bruno Henrique está no período de ouvir propostas de fazer um pré-contrato. Ele quer renovar com o Flamengo, sua vontade é essa. E a informação se completa, né, de que, assim como o Everton Ribeiro, o Flamengo propôs ao Bruno Henrique 1 ano de contrato, 1 ano de renovação. Só que o Bruno Henrique recusou e ele quer pelo menos 3 anos de renovação. Tá? O Bruno Henrique, só para trazer um contexto aqui importante, é um jogador que faz 33 anos em dezembro, e também é um jogador já passando dessa barreira dos 30, mas, assim como o Everton Ribeiro, para mim é um jogador que ainda tem futebol para jogar aqui no futebol brasileiro, ainda agregaria demais. No caso do Bruno Henrique, tem um outro fator importante da gente levar em consideração. Ele é um jogador que no ano passado teve uma lesão muito grave no joelho, né? Eles chamam de lesão multiligamentar no joelho, que foi um problema em vários ligamentos ao mesmo tempo. Teve que fazer cirurgia, ficou aí quase 1 ano fora sem jogar, e eu vou ser bem sincero com vocês, depois que ele teve essa lesão, eu achava que ele não jogaria mais futebol em alto nível. O Bruno Henrique não iria conseguir voltar em alto nível, porque é uma lesão muito forte, muito grave, é no joelho. A gente está falando de um jogador de já, na época, mais de 30 anos, e que sempre dependeu muito do físico para render.
Só que, cara, o Bruno Henrique voltou jogando muita bola pelo Flamengo. Ele tem sido um dos melhores jogadores da temporada. Dos caras, a temporada tá ruim e tal, mas o Bruno Henrique tá jogando muito e tá agregando demais por lá. Mesmo caso do Everton Ribeiro, o Flamengo quer renovar por um ano, só que o jogador quer mais tempo de contrato. Nesse caso, o salário dele é ainda maior do que o Everton Ribeiro. Eu procurando aqui, vi uma matéria do UOL que diz que o Bruno Henrique ganha cerca de 1.200.000 reais por mês. Então, cara, tudo que eu falei pro Everton Ribeiro na questão de convencer o jogador a vir para cá, segue válido. Eu acho que o Fluminense teria que pagar um salário maior do que ele ganha no Flamengo e pegar um tempo grande de contrato. A gente teria que calcular se vale a pena. Eu acho, assim, eu fiquei muito impressionado com o que o Bruno Henrique está fazendo em 2023. Então, eu acho que o Bruno Henrique é um cara que poderia agregar até mais do que o Everton Ribeiro em 2024, caso viesse ao Fluminense. Claro, os dois agregariam, e fique claro, eu aceitaria os dois no Fluminense desde que num contexto financeiro agradável e aceitável para o clube, sem fazer maluquice, sem fazer loucura. Mas o Bruno Henrique é um jogador de muita velocidade, muita força física, muito decisivo, a gente fica puto, né, como tricolor, claro, mas é um cara que sempre fez gol em clássico, sempre meteu gol no Fluminense, gol em final. Então é o tipo de jogador que é sempre bom você ter no elenco. O Flamengo aparentemente não está valorizando ele do jeito que deveria. O Zinho traz informação de vários clubes interessados, inclusive o Fluminense. Teria que ver essa questão de salário. Se ele estaria disposto, primeiro de tudo, a vir para o Fluminense. Quanto tempo que ele exigiria de contrato? Seria esses 3 anos mesmo? 3 anos eu acho arriscado. Um jogador que iria até 36 com esse contrato. Claro, hoje em dia o jogador joga até 36 anos. Mas para você já assinar quando ele está com 32 para 33, um contrato se comprometendo até 36, são outros 500, né? Uma coisa é o jogador chegar aos 36 e você contar com ele por mais uma temporada. Outra coisa é você, hoje, um cara com 32 anos, já se comprometer até os 36 anos dele. É diferente a situação. Então, essa é uma questão que eu acho que fica um pouco de risco para uma possível investida do Fluminense no negócio, mas é um jogador de muita qualidade, com um salário muito alto, é algo que o Fluminense deveria pensar. Eu, particularmente, pelos mesmos motivos que eu disse do Everton Ribeiro, não acredito que ele venha para o Fluminense, eu acho que ele não vai querer vir, mas se quiser e couber no orçamento do Fluminense, seria muito bom, tanto ele quanto o Everton Ribeiro, no Tricolor em 2024. E claro, eu quero saber de você que está me assistindo, o que você acha disso? Everton Ribeiro tem vaga no Fluminense? Bruno Henrique tem vaga no Fluminense? Pois é, meus amigos e minhas amigas. Hoje saiu a informação de que o Fluminense está de olho nos dois jogadores do rubro-negro. Bom, seria muito gostoso ver a torcida do Flamengo puta com o Fluminense contratando os ídolos dele, né? Enfim, seria muito gostoso, mas eu quero saber a opinião de vocês. Seria uma boa para o Fluminense? Além da parte legal de ver o flamenguista irritado, seria bom? Seria algo que agregaria tecnicamente ao Fluminense? Será que a parte financeira seria viável? Deixe seu comentário aí, eu quero saber a sua opinião para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.